Nessa videoaula, nesse nosso encontro, eu vou falar sobre a acepção da família já através de Melanie Klein. E Melanie Klein, ela é interessante que ela também é nascida na cidade de Viena, né? Ela nasceu ali por volta no dia 30 de março de 1882. E depois ela ficou conhecida como Melanie Klein, né? Interessante também corroborar essa ideia, né? Que até Melanie Klein, ela também nós dizemos que conterrânea de Freud, né? E ela foi incentivada, assim, só para contextualizar um pouco, né? Para chegar um pouco em Melanie Klein, para trazer um pouco a acepção da família, e um pouco dessa revisão, que é tão importante para nós, é o fato dela ter sido realmente incentivada pelo seu terapeuta, né? Ela, ela acaba se dedicando realmente ao tratamento de crianças, e o que nós observamos que em 1919 ela passou a integrar a Sociedade de Psicanálise de Budapeste, né? Ela havia se mudado para ali com seu marido, né? Tentando salvar o casamento. E ela acaba, a partir dali, conhecendo Freud no 5º Congresso Internacional da International Psychoanalytical Association, né, da Associação Psicanalítica Internacional. E nesse momento, foi exatamente nesse evento que ela acaba tomando aí contato com praticamente o seu futuro analista, né, o seu mentor, que é o Abraham. E claro que ele, mais que um terapeuta, né, ele acabou também sendo um novo amigo, que também propôs para Klein assumir um trabalho em Berlim, onde ela realmente acabou depois passando a residir, depois que o seu marido acabou seguindo para a Suécia. Então, interessante a gente também entender mais ou menos o contexto, né? Claro que tem muito a conhecer, a revisar em termos da própria biografia da história da Melanie Klein, mas o que eu acho muito bacana é que quando nós pensamos num referencial próximo a Klein, nós temos ali a Anna Freud, né? E ela, considerada nada ortodoxa e rejeitada pelos psicanalistas vielenses, estava praticamente aí essa noção de que as crianças seria adotada, praticamente um burilamento das questões pedagógicas, como sustentava Ana, ou praticamente uma profunda investigação dos mecanismos mentais infantis desde o momento do nascimento. E esse era o desejo de Melanie Klein. Então, pensar na noção da família, na concepção, essa acepção da família kleiniana, é pensar um pouco esse desejo que aparece em Klein de explicar esse funcionamento psíquico, esse funcionamento mental infantil, já desde o momento do nascimento. Então, claro que a gente aprende muito a partir dessa leitura com Melanie Klein, ela acaba trazendo para nós algumas noções fundantes aí na sua obra, né, que fala que esse primeiro ano de vida seria um ano praticamente marcado pela fantasia, pelo ímago, pelo imaginário, e para a gente realmente se debruçar, entender em profundidade o conceito kleiniano do complexo de Édipo, construindo aí, claro, essa ideia de família, já que nós caminhamos ainda em torno do eixo família, primeiramente na concepção freudiana, e agora a gente já traz uma outra concepção, uma outra acepção, que é a noção kleiniana. É claro que nós precisamos, a partir daí, esclarecer vários construtos teóricos, várias questões que são básicas, são conceitos essenciais na obra kleiniana. Então, nós, a partir dessa leitura, nós vemos que Klein, ela fundamenta suas ideias sobre o Édipo também em algumas premissas que nós podemos dizer que são premissas novas. Mas algo que é importante é que, assim como em Freud, a noção da família, ou essa acepção da família em Klein, ela também aparece
a partir dessa noção edipiana, né, do próprio Édipo, mas a gente consegue observar algo que diferencia o seu pensamento e que talvez a partir dessa diferenciação nós poderemos até falar em algumas divergências em relação à teoria freudiana. Então, sigamos então num processo em que, olhando, talvez fazendo um caminho inverso, né, pensando um pouco em conclusões teóricas sobre a vida emocional dos bebês, Klein, ela acaba organizando as suas ideias teóricas em diversos textos, e é claro que toda essa organização, ela é muito ampla, né? Ela é muito vasta, ela é muito rica de conceitos, de entendimentos, mas, como eu comentei, nosso primeiro destaque é quase que essa noção de um aparecimento precoce do complexo de Édipo, né? Então, aí estaria talvez um dos principais pontos de divergência de Klein em relação à teoria freudiana, porque o Freud vai falar do complexo de Édipo já ali a partir do fim da fase praticamente oral, anal, né, em que aparecem ali já essa fase pré-edipiana, né, essa fase das descobertas e tudo isso. Então, a gente pode falar aí entre 3, 4 anos e um pouquinho mais para frente. E já Melanie Klein, ela fala já de um aparecimento precoce desse complexo de Édipo. E eu gosto de falar, né, desse precoce, desse lugar do precoce, mas nem por isso eu deixo de ressaltar a importância dessa nova teoria, dessa revisão que surge a partir de Melanie Klein, das teorias psicanalíticas, que tem esse ponto de convergência, esse encontro com a noção do Édipo, do complexo de Édipo. Mas ela também, claro, ela traz aí essa noção da ligação com as relações objetais pré-genitais, que são vivenciadas praticamente sobre essa égide do sadismo moral, do anal e também do fálico, essas fases do desenvolvimento psicossexuais que nós estudamos lá em Freud. Então, interessante essa leitura de Melanie Klein e o quanto essa leitura também nos permite, claro, um aprofundamento e começamos a partir daí dar algum contorno para essa noção da acepção ou da noção da família em Klein. E claro que falar de Klein é necessário a gente realmente falar do imaginário, né? Falar de Klein, como eu comentei logo no início desse dessa videoaula, dessa primeira exposição sobre Klein, é também falar sobre a concepção das fantasias, né? Essas fantasias inconscientes. É também se debruçar sobre os conceitos fundamentais essenciais na compreensão de toda a obra kleiniana. Agora, esse retorno ao conceito freudiano de pulsão de morte também acaba aparecendo em algo que merece ser realmente destacado, porque muitas vezes a gente pensa na divergência e fala o quanto Klein se distanciou realmente dessa base da teoria freudiana, da teoria que deu origem à psicanálise, né? Mas, ao contrário, ela volta, ela retoma esse conceito freudiano de pulsão de morte. E esse conceito também acaba quase que ocupando um lugar assim de destaque no pensamento de Klein, né? Ele ganha essa forma, essa estrutura de quase que um conceito de Édipo e de um supereu precoce. Então, é quase que fosse uma ressignificação desse conceito de Édipo e de um supereu precoce que aparece no sujeito. Então, claro que para tudo isso, a gente vai acabar mostrando
a partir dessa revisão, a partir da leitura, a partir do entendimento de Melanie Klein, da acepção da família Melanie Klein, essas implicações do supereu, nessas relações de objetos parciais e totais que a criança tem, né, com os quais ela se relaciona, e claro, um pouco dessa vivência familiar, e a partir daí também falar um pouco sobre essa sistematização de suas ideias por intermédio das duas posições que são centrais na obra e na teoria kleiniana, que é essa esquizoparanoide e a depressiva. E são essas posições que acabam dando consistência e, claro, também ajudando nesse desfecho teórico em relação à sua obra e à sua teoria. A gente observa, a partir da leitura dessa unidade, que Klein estava interessada na origem das psicoses. Ela estava pensando um pouco nessas relações arcaicas do bebê, da criança com a mãe. E ela acaba abordando, então, essa criança, esse sujeito, esse bebê, pensando um pouco nessa ideia de um material já recalcado. O que se tornou possível talvez aí através de alguns exercícios, de alguns experimentos, através da cura pelo brinquedo, pelo brincar. Então, além de uma acepção da família um pouco diferente daquela acepção original que nós estudamos em Freud, o que nós observamos é que Melanie Klein, ela inaugura, a partir então das suas teorias, praticamente a possibilidade de um tratamento infantil, mostrando que sim, é possível tratar crianças, que sim, é possível fazer um processo de interpretação desse inconsciente, talvez não pelo mesmo caminho proposto por Freud, que é o da livre associação, mas pelo brincar, né? Por esse aspecto um pouco lúdico do brincar. Então, ela acaba demonstrando a possibilidade dessa transferência infantil, um pouco dessa precocidade, eu diria, do supereu, e eu diria precocidade porque aparece um pouco essa coisa da culpa, das proibições, das leis, da moralidade, e é exatamente isso que Klein faz, né? Ela passa, através do brincar, a ter acesso a essa vida imaginária das crianças, né? As suas ímagos. Então, por ímagos, que aparece com muita clareza aí na obra kleiniana, nós podemos entender praticamente as suas imaginações, né? Essas fantasias criadas pela criança, como que ela cria esse mundo, como que ela fantasia, e também pensar um pouco na noção desses objetos parciais, como que a criança ela vai simbolizando esses objetos parciais. Nós vamos falar um pouco sobre os objetos parciais um pouco mais para frente, mas lembrando muito que dos objetos parciais, me lembra muito a noção do seio bom, do seio mau, que Melanie Klein desenvolve aí dentro da sua obra. Agora, se nós nos atentarmos um pouco sobre a ideia da problemática da fantasia inconsciente, nós podemos perceber que talvez ela seja um dos pontos principais da obra kleiniana. E claro, não seria diferente, né? É realmente por meio desse conceito que nós podemos unificar diferentes aspectos, múltiplos aspectos, tanto teóricos quanto esses aspectos práticos da obra kleiniana. Então, primeiro, a gente acaba vendo aí essa definição, né, que essa fantasia aparece como uma expressão psíquica das pulsões. E o que isso quer dizer? Que se eu fantasio algo que eu trago ali como algo primário, primordial, talvez até como algo herdado também, que seriam essas pulsões. E essas pulsões,
ela teria uma função praticamente estruturante, é algo que praticamente nós levamos para toda a vida psíquica. Então, nossa primeira coisa é criar essa espécie de... Eu acho que a palavra correta seria uma associação, né, uma aproximação entre a fantasia, essa fantasia proposta por Klein, e a, a noção de pulsões que nós vemos nas obras freudianas. Então, também aqui a gente vê mais um ponto de interseção, de convergência entre os dois teóricos. Então, o que Melanie Klein faz, ela acaba adotando a grafia fantasia, e esse fantasia com P e H, né, ela sugere não apenas essa conotação psicanalítica do termo, ela tenta ir um pouco além, né, ela tenta pensar um pouco nessa evolução do sentido, e é por isso que ela tenta dar uma forma, né, simbolizar essa fantasia para que a gente também pudesse, a partir dessa leitura, entender essa fantasia de um outro lugar. E mantendo a palavra fantasme, que tem muito a ver com essa noção comum, a gente pode também pensar que essa fantasme seria essa coisa que a gente já conhece, que são sonhos, os devaneios, a própria imaginação. Então, o que nós aprendemos a partir dessa leitura, aprendemos a partir desse momento em que nós seguimos num processo de aprofundamento, de especialização, dessa construção da acepção da família, já não mais apenas em Freud, mas agora também de acordo com a escola kleiniana, que realmente esse termo psicanalítico, fantasme, ele designa essencialmente esse conteúdo psíquico inconsciente. Não é algo que a criança traz conscientemente, é algo que ela traz inconsciente, que ela fantasia, mas que pode ou não se tornar consciente através, né, da própria psicanálise, através do próprio método psicanalítico. Então, os primeiros processos mentais, né, voltando aí nesse processo de revisão, esses representantes psíquicos, esses representantes dos nossos instintos libidinais, desses instintos destrutivos, ou traduzimos por noções pulsionais, por pulsão de morte, eles precisam, na perspectiva de Klein, ser encarados como primórdios das fantasias. Então, seriam essas pulsões que dão origem às fantasias. E aí, é nesse processo praticamente do desenvolvimento da criança, nesse desenvolvimento psíquico da criança, é que a fantasia ela acaba também se convertendo quase que em uma forma de defesa, quase que um meio de defesa contra as ansiedades, uma forma de inibir, uma forma de controlar esses impulsos instintivos, ou substituímos a ideia de impulsos por pulsões, assim como todas essas expressões, esses desejos reparadores que aparecem até então. Então, o que nós observamos a partir desse estudo? Que essa relação entre a fantasia e a realização de desejo, ela sempre aparece, né? Ela sempre ganha um destaque para nós. E algo que é interessante é que, a partir dessa leitura também, nós podemos perceber que a maioria das fantasias, também os sintomas, eles também podem servir a outros propósitos. Eles também podem servir a propósitos como a própria negação, a renovação da segurança, o controle onipotente, um pouco dessa coisa da reparação, e por aí vai, né? Tem muita coisa para a gente pensar a partir daí. Agora, mesmo pensando nessa fantasia, né, como uma dimensão inconsciente, nós podemos perceber que ela se estende a diversas áreas, né? E ela pode ter origens distintas. E talvez não seja só tudo isso que pertence à vida pulsional, né? Mas praticamente, né, todas as pulsões,
Então, a fantasia, ela tem essa relação com os objetos, né? Então, quando a gente fala em pulsão, que a gente fala que as pulsões buscam a satisfação através desses objetos, aqui a gente poderia também falar que a fantasia também mantém a relação com os objetos. E ela também se insere nesse processo denominado cultura. E aqui também eu observo que aparece mais um ponto de convergência, mais um ponto de interseção entre a teoria kleiniana e a teoria freudiana, porque aqui também nós mostramos o quanto que essas pulsões ou essas fantasias que nos significam, aquilo que nós herdamos, aquilo que nos constitui, também pode estar relacionado com quase como algo atribuído a uma herança cultural, um patrimônio cultural. E claro, não menos importante é o fato de que essa fantasia, ela claramente possui uma objetividade própria, né? Ela traz aí nessa configuração da fantasia uma realidade psíquica que ela é incontestável, porque é algo subjetivo. Então a gente continua, mesmo nesse olhar kleiniano, pensando na fantasia, ou a gente pode tentar uma aproximação com a imaginação, ainda falando de uma realidade psíquica subjetiva. Então, toda essa releitura nos permite, por alguns momentos, uma aproximação entre o normal e o anormal, o normal e o patológico, e ela também nos permite, praticamente, perceber que tudo isso, né, essa diferença, ela acaba residindo aí na maneira como as fantasias inconscientes são administradas. Então, de acordo com como nós conduzimos essas fantasias, como que elas são significadas, ressignificadas, como que a criança ela alimenta essas fantasias, como que essa psique vai dando voz a essas fantasias, ela pode estabelecer exatamente a diferença entre o normal e o anormal, ou o normal e o patológico. Então, nesses processos psíquicos, e esses processos específicos dos quais elas são elaboradas, elas são modificadas, elas são ressignificadas, a gente também fala de um grau de gratificação direta ou indireta no mundo real. Também podemos falar num grau de adaptação a esse mundo, em que esses mecanismos eles acabam pertencendo, interagindo. E eu gosto muito dessa expressão da gratificação direta ou indireta com o mundo real, ou no mundo real, porque isso me lembra muito essa noção do seio bom e do seio mau, a possibilidade da criança sentir essa gratificação ou não por parte da mãe, né? Eu vou tentar não me ater muito nessa noção do seio bom, do seio mau, para que a gente possa focar realmente na acepção, nessa noção da família kleiniana. Mas é uma leitura que eu recomendo, é algo interessante para quem pretende continuar aprofundando em Melanie Klein, ao que eu percebo, né, a partir então de todo esse construto teórico, é que a fantasia ela tem esse papel de estar ali entre a realidade interna de uma experiência efetiva, né, e uma realidade externa. Então, existe isso, a fantasia ela é quase que uma mediadora entre essas realidades, né? Aquilo que eu realmente vivencio, aquilo que eu experimento através da minha realidade interna ou através dessa realidade externa. Então, a fantasia, ela acaba também se constituindo para esse sujeito como uma linguagem fundamental dos impulsos instintuais. E interessante pensar nisso, porque quando eu reflito sobre uma linguagem fundamental, é porque é através das fantasias que eu praticamente significo, pensando que a linguagem pode ser entendida como um significado, ou a gente pode ir um pouco mais além, até numa perspectiva um pouco lacaniana, falando sobre o significante,
Então, a fantasia está praticamente sujeita ao princípio de prazer, né? A esse processo primário, regente de todas as produções do inconsciente. O que nós buscamos através das fantasias é a satisfação. O que as pulsões buscam são as satisfações. Então, é interessante, mas diferente, né? Talvez a abordagem que aparece para nós na acepção da família em Klein é que aqui nós estamos falando já de uma fantasia já que começa lá desde o nascimento, né? Desde os primeiros meses até o primeiro ano, em que o próprio bebê já fantasia uma série de coisas que ele interpreta essas vivências efetivas de acordo com a sua realidade interna e também com essa realidade externa, com o contato com a mãe, com o contato com o pai, com o contato com essas figuras parentais, com a família, o ambiente, a sociedade em que ele está inserido, e por aí vai. Então, tudo isso nos permite perceber que os kleinianos, eles privilegiaram, como formadores do ego, essa noção da introjeção, aquilo que eu introjeto, né, que eu trago para dentro de mim, e a projeção, aquilo que eu ponho para fora. Mas eles também realçam que não há mecanismos ou processos psíquicos que não sejam vividos como fantasia. Praticamente tudo, né, na perspectiva kleiniana, estaria muito pautado nessa noção de como nós fantasiamos ou como nós simbolizamos as coisas de acordo com a nossa realidade psíquica. Agora, a noção da introjeção também me remete à noção do seio, quando eu introjeto o seio, né, que eu ponho o seio na boca, esse seio materno, ali eu estou introjetando algo, né? Ali eu estou introjetando essa figura da mãe, essa figura materna que ali nos primeiros momentos desse sujeito, nos primeiros meses, ele sequer tem noção que esse seio ele pertence a um outro, que ele pertence à mãe. E até então ele acha que aquilo ali quase que o constitui, quase que é uma espécie de uma extensão dele. E a projeção pode ter a ver com esse momento que ele cospe o seio, né, que ele o rejeita. Eu gosto muito dessa analogia, dessa expressão, algo que nos traz muito da introjeção e da projeção em Freud também, né, de alguma forma, essa fantasia que opera a transformação da pulsão em processo e mecanismo psíquico. É ela que nos dá forma, representação, né? Claro, né, é inevitável que em alguns momentos até a custas do apagamento do objeto real, né, em que não é a realidade que eu introjeto, mas aquilo que eu fantasio. Então, nós não podemos deixar de trazer, a partir daí, alguns esclarecimentos a respeito dos conceitos que estão em torno aí da própria noção do ímago e de imaginário, já que esses, como eu comentei já desde da videoaula anterior, eles são construtos teóricos, eles trazem diferenças em relação às concepções tanto freudianas como lacanianas também, e esse imaginário kleiniano, ele é constituído por um conjunto de objetos internos denominados de ímagos, né, ou ímago. Então, aqui tem um conceito importante, né? Conjunto de objetos internos, né? Esses objetos denominados de ímago, que tem a ver com a nossa imaginação. E a Roudinesco, ela traz uma reflexão interessante, porque ela fala que esse ímago, ele é um termo derivado do latim, ele foi introduzido também pelo próprio Jung em 1912, e ele tentou, através dessa introdução, designar praticamente essa representação do inconsciente, essa representação através do qual o sujeito designa a imagem, ou ele cria, né, essa imagem que ele tem de seus pais. E é por isso que a gente chama de objetos internos, porque nem sempre aquilo que eu fantasiei é o que foi efetivamente vivido. E eu acredito que
esse desenvolvimento teórico proposto por Melanie Klein, ela também nos permite também rever o lugar da fantasia, do imaginário, né, desse delírio, como algumas vezes nós vemos em Freud, para esse real. Porque muitas vezes parte dessas neuroses que se desenvolveram não quer dizer necessariamente que a criança tenha vivido um trauma, que tenha tido situações reais de agressão ou de violência doméstica, nada disso, mas também a forma como ela constituiu esses objetos internos, como ela simbolizou isso através desse ímago, através das fantasias. Então, acredito que é algo bem interessante, contribui bastante para nós, inclusive para a prática da própria clínica psicanalítica, para que nós também pensemos um pouco mais nesse viés interpretativo, nas interpretações prematuras dessa prática terapêutica, da própria análise, né? Essa ansiedade que muitos manifestam em produzir um efeito terapêutico nesses encontros, já que muitas vezes é difícil para nós, num processo de escuta, e principalmente numa escuta em pouco tempo, estabelecer a diferença entre o real e o imaginário, né? E independente se aquilo foi ou não uma vivência real, se foi ou não algo efetivo, mas é como foi simbolizado por aquele sujeito, é como ele significou a sua própria história, é como que ele se constituiu. E já que esse ímago define como nós nos constituímos pela fantasia inconsciente, essas representações, ligadas às pulsões, são o que importam, né? O que importa é essa realidade subjetiva, é essa verdade do sujeito, é aquilo que ele entende dessa realidade vivenciada, ainda que tenha sido fantasiada, né? Então, por que é tão importante nesse processo entender o que é delírio, fantasia e o que é verdade? Né? É claro que nós não podemos nos isentar desse trabalho, dessa tarefa, de tentar trazer ou ajudar o nosso analisando nesse caminho em que ele consiga de fato perceber a diferença entre o ímago, né, esse imaginário, essa fantasia inconsciente e a realidade. Então, todo esse conjunto de representações que nós estudamos até então aqui, que tem como núcleo a fantasia inconsciente, essa fantasia primeira, nós vemos que, de acordo com Klein, esses inúmeros objetos internos, eles acabam também se relacionando, eles acabam também se influenciando mutuamente. Eles acabam construindo quase que um mundo interno próprio, né? A gente acaba se constituindo psiquicamente a partir dessas fantasias. E é isso que ela chama de imaginário. Então, esse imaginário kleiniano, ele, obviamente, ele obedece às leis do inconsciente. Não é algo que nós escolhemos criar ou fantasiar, mas é algo que se constitui através dessas pulsões ou dessas moções pulsionais que Klein fala desde o início na sua teorização. Então, esse conceito de ímago, esse conceito de imaginário, que são tão necessários para a nossa tarefa, para esse exercício, para essa sistematização de conceitos do complexo de Édipo e da família, na obra de Melanie Klein, por exemplo, é algo que nós temos que praticamente fundar, né? Uma mensagem importante para nós, porque veja quanto nós aprendemos a partir quase que de uma visão estendida dessa acepção da família kleiniana, mas que continua fundada nessa noção do complexo de Édipo. Então, vamos voltar nessa perspectiva, como eu comentei, nós falamos que para a psicanálise o complexo de Édipo, além de importante conflito estruturante da criança, ele representa essa passagem praticamente para uma outra fase, que é a fase da maturidade.
seria quase que um ponto nodal, um ponto importante na vida desse sujeito, a partir do qual se organizam as relações que constituem também a família. Agora, como eu comentei, lá em Freud, né, a gente vê que é praticamente nesse apogeu da sexualidade da criança, nessa fase fálica, que se situa esse advento do complexo de Édipo, né? A gente pode até sim falar de uma fase pré-edipiana, mas é praticamente, né, já entrando na fase fálica, é que está esse apogeu do complexo de Édipo, e depois a gente fala aí, né, nessa etapa aí, praticamente da resolução. E esta vivência, né, como nós vemos em Freud, ela é realmente finalizada pelo complexo de castração, né, o medo da castração, esse imaginário da castração, porque por castração a gente não fala de uma castração real, mas tem muito a ver com essa castração simbólica. Nem sempre a castração também remete a essa ideia do falo como pênis, mas entender que o falo para a psicanálise é um outro falo, né, é uma outra noção de fala, é uma outra noção de castração, né? O sexo para Freud é como já vimos anteriormente, é como se fosse a palavra amor em alemão. É muito mais amplo, muito mais complexo do que necessariamente a noção do próprio coito sexual, da própria relação sexual. Então, a noção de castração também. E, claro, a gente também vai falar também da introjeção da lei paterna, que acaba ganhando aí essa forma de um superego, desse juiz supremo, né? Quase que essa consciência, essa superconsciência que aparece como um guia, como essa voz permanente das figuras parentais que nos acompanha de por vida. E uma das principais contribuições de Melanie Klein para nós, né, pensando aí no conceito do complexo de Édipo, baseia-se numa tríplice ordem de ideias, e são ideias convergentes, né? O que Klein, ela acaba asseverando é o aparecimento precoce do complexo de Édipo, como eu comentei no início do vídeo, né? Então a gente já não está falando só desse complexo de Édipo que aparece apenas ali na fase fálica, ela fala também de como se ele aparece precocemente também, a gente poderia falar de uma formação um pouco mais antecipada desse superego, do que realmente Freud comenta ali dentro da sua obra, dentro de toda a teoria freudiana. E também o aparecimento da angústia e da culpa, que também poderia fazer parte aí da realidade psíquica, desse imaginário desse sujeito desde os primórdios da sua vida, né, que são consequência das tendências edípicas. Então a gente já não está falando só de uma fase pré-edipiana, mas a gente já fala quase de uma tendência edípica, que são essas tendências orais, anais sádicas, comuns aí aos primeiros anos de vida do sujeito. Então, essa revisão nos permite assegurar a existência dessas tendências genitais ativas, que são vividas, que são experimentadas, praticamente sob o signo da libido oral, né? Essa satisfação oral que a criança encontra, que o bebê encontra com o seio materno, com a chupeta, com a mamadeira, e está estreitamente ligada a desejos e fantasias uretrais e anais. Então, aqui a gente começa a também relacionar, né, a essa satisfação, a esse signo da libido oral, né, dessa satisfação através dessa fase oral, né, que também pode ser interpretada como uma tendência com essas fantasias uretrais e anais. E isso também nos permite, como dizia Klein, esclarecer praticamente esse papel decisivo das fantasias pré-genitais na constituição também dessas relações objetais, mas também da própria noção de família. Então, essa noção pré-genital, essa noção das constituições das relações objetais, né, entendendo essas relações objetais como esse objeto de satisfação, esses objetos de desejo, eles também acabam trazendo aí um esclarecimento e nos ajudando também nessa configuração, nessa construção dessa noção da acepção da família em Melanie Klein. E claro
que também é importante a gente elucidar algumas ideias de Melanie Klein sobre os efeitos e sentimentos sádicos suscitados na criança por essas privações orais e anais impostas pela mãe, principalmente aí durante o desmame e nesses ritos de limpeza. Por quê? O que tem a ver esses sentimentos sádicos, né? O sadismo como essa coisa de provocar um pouco a dor no outro, né? Vamos pensar assim, de perceber que eu provoquei um certo desconforto no outro. E que tem um pouco a ver com essa coisa da criança, né? Mordiscar o seio materno, né? Às vezes ela se sente um pouco irritada, ela está desconfortável por algum motivo, ou ela está nessa relação de desmame com a mãe e ela não se vê muito satisfeita com esse rompimento, com essa cisão, e aí ela começa a praticamente a viver um pouco, né, a imputar na mãe praticamente essas... É como se fosse realmente um pouco desse sentimento sádico, né, um pouco dessas agressões, pequenas agressões. Eu acho que essa perspectiva de Klein é algo muito interessante, que inaugura uma perspectiva muito real sobre a relação dos bebês com as mães, mas ela também acaba trazendo isso para esses ritos de limpeza relacionados a essa fase que a criança começa a usar a fralda e a deixar a fralda e a usar o piniquinho, ou, né, essa coisa que tem muito a ver com a fase anal, né, que é reter as fezes ou liberar, né, entregar elas como gratificação para os pais, ou retê-la, né, como um possível comportamento de privação, de castigo, algo talvez um pouco sádico, ou talvez no sentido contrário, eu sujo a fralda para poder punir o outro, né? Então, tem bastante coisas interessantes a se pensar em torno dessa noção. É claro que eu não vou conseguir ampliar todas elas nessa proposta, e a nossa proposta é muito mais entender a acepção da família, mas sem deixar de trazer esse aprofundamento ou essa conceituação que aparece, que vai dando forma a essa teorização que surge em Melanie Klein. E, claro, essas causas são, né, para Klein, talvez aí a origem da hostilidade, né, algo que está muito mais na origem pulsional, está muito mais a nível pulsional. E aí ela acaba relacionando mais uma vez essa coisa do comportamento sádico do bebê, né, de mordiscar, de querer punir a mãe, de querer punir os pais ou as figuras parentais, com essa noção da pulsão de morte ou da pulsão de destruição que nós estudamos lá em Freud. Então a gente vê com Klein que ela acaba adotando realmente essa ideia de pulsão, a pulsão de morte, ela recupera essa contribuição freudiana. E ela fala que não é, em primeiro lugar, a frustração que gera o sadismo. Então não é o fato do bebê se sentir frustrado que gera esse comportamento sádico no bebê, né, ou na criança. Ele é o próprio irredutível a qualquer aproximação histórica do indivíduo, que provoca a frustração sobre sua forma primeira. Então, esse sadismo aparece a partir, né, ou essa frustração que gera o sadismo, ela aparece a partir dessas pulsões não realizadas, não satisfeitas. Então, é bem interessante essa revisão. Então, a conclusão, né, assim, se é que a gente pode falar numa conclusão nesse momento, é que o aparecimento do sadismo oral, esse sadismo de morder o seio materno, né, de mordiscar, é um pouco precoce, parece até um pouquinho violento, né? Às vezes a mãe fica, se você morder de novo, eu não vou te dar mais de mamar, né? Ela é um indício, né? Tem praticamente esse lugar de nos mostrar esses componentes pulsionais destruidores, essa relação desses comportamentos sádicos com as pulsões destruidoras ou pulsão de morte, como estudamos em Freud. Então, o pensamento kleiniano, ele situa essa oposição pulsional entre libido e pulsão de morte no próprio centro de sua concepção
dos primeiros conflitos infantis e, claramente, das angústias que acabam surgindo a partir dele, né? E toda essa reflexão a partir da perspectiva kleiniana, a angústia é, sem dúvida, essa reação imediata da pulsão de vida, a ação destruidora da pulsão de morte. Então, na perspectiva kleiniana, é isso, assim, se o bebê se sente angustiado, essa criança, esse sujeito se sente angustiado, tem muito mais a ver com essa reação entre essas pulsões, né? A gente fala Eros e Thanatos, né? Isso acaba apresentando também um pouquinho aí de divergência em relação a Freud, porque Klein afirma que a angústia humana mais fundamental, ela não seria o medo de castração, mas o medo de sua própria destruição, a angústia de morte. Então a gente vê mais uma contribuição de Melanie Klein em torno dessa acepção da família, mas ela já traz uma outra perspectiva, porque o que nos constitui nessa lógica universal proposta por Freud em relação ao complexo de Édipo, na perspectiva kleiniana, nós já estaríamos falando muito mais de o medo de sua própria destruição, a angústia de morte. Então, pensando um pouco na nossa finalidade, na finalidade desse estudo, essa busca de trazer uma noção dessa acepção de família a partir da própria Melanie Klein, enfatizando a importância talvez dessa teorização da angústia de morte, a partir também desses efeitos nas relações objetais familiares, que essa criança tem, né, em relação à sua família, em relação às suas figuras parentais. O que nós observamos é que também nós podemos falar praticamente que essa relação traz uma conotação de um ego frágil, né? Então, o que isso quer dizer? Que a criança, ela só tem uma defesa frente a este sentimento de morte, a projeção. A forma que ela se defende é projetar, permitindo assim a troca dos perigos internos pelos externos. Então, essa é mais uma ampliação que a leitura e a revisão da teoria kleiniana nos permite. Então, para Melanie Klein, as primeiras experiências do bebê e essa presença da mãe, essa figura materna, elas acabam inaugurando desde os primeiros meses uma verdadeira relação de objeto. Só que ela vai falar que essa relação seria, né, a gente poderia tratá-la como, primeiramente, como um objeto parcial. E por isso mesmo, receptor em separado das projeções da pulsão de vida, que é esse objeto bom, talvez o seio bom, e da pulsão de morte, talvez um objeto mau ou seio mau. São noções que ela cria uma aproximação muito bacana, por isso que eu recomendo a leitura, um aprofundamento teórico, mas o principal é a gente pensar que a gente está falando desses objetos parciais, eles são objetos parciais porque eles são praticamente um receptor dessas percepções de vida e de morte, de pulsões de vida e de morte, objeto bom, objeto mau, dentro da obra, dentro da teoria kleiniana. E essas noções, elas são complexas. A gente não vai conseguir estudá-las com tanto detalhe, como eu comentei, né? Mas realmente é um jogo bem sutil, né? Algo bem interessante a gente tentar entender e pensar sobre o assunto, e traz muito essa noção das equivalências simbólicas entre objetos. E claro, Klein traz muitas contribuições, né, em torno ao próprio conceito de complexo de Édipo. Como eu comentei anteriormente, a precocidade tanto do superego, esse supereu, quanto do complexo edipiano, é sem dúvida, talvez, o mais relevante, o mais importante. Mas ela traz algumas descobertas a mais, ela leva isso um pouco mais longe, ela mostra que esse sentimento de culpa associado a essas fixações pré-genitais, ele também já é feito direto do complexo de Édipo, já é praticamente um efeito ali, né? Nós sabemos que o sentimento de culpa, e isso é real, né? É um resultado da introjeção.
E por pensar que esse sentimento de culpa é um resultado de uma introjeção, eu entendo que é algo que já foi realizado, que acabou acrescentando algo ao eu. É praticamente um processo de realização, algo que foi realizado. E desses objetos de amor edípico, ou seja, esse sentimento de culpa, então, ele acaba sendo praticamente produto de uma formação do superego. Então, o que nós observamos a partir da leitura e dessa revisão, essa ampla revisão desse aparato teórico em Melanie Klein? Que a severidade desse superego, desse supereu infantil, ela está muito ligada a essa conexão entre a sua formação, né, essa fase que ela está se formando, e depois essas fases pré-genitais do desenvolvimento. E o pensamento kleiniano do Édipo, esse Édipo, que a gente vai traduzir ele como Édipo arcaico, ele tem como consequência esse aparecimento precoce, né? E acaba que também nos traz aí praticamente uma revisão total da teoria freudiana da sexualidade feminina. Porque o que Klein vai propor é uma nova interpretação da inveja do pênis e a introdução de um complexo de feminilidade do menino, também muito semelhante aí, a essas relações objetais formadoras da família. Essa relação que nós vimos lá em Freud. E ela diz que tudo isso faz com que essa nova noção, essa nova conotação, ela demande uma nova reinterpretação. Né? Então, o que Klein acaba fazendo é acrescentar essa acepção psicanalítica de família, esse acesso à vida imaginária da criança. Então, aí está quase que o cerne da acepção da família na percepção de Klein. Também as suas ímagos maternas e paternas, ou as suas ímagos, ou ímagos parentais. E também a todas essas vivências desses objetos parciais, o objeto bom, o objeto mau, aquilo que é introjetado e aquilo que acaba alimentando esse ego enfraquecido, né? Então, claro, gente, é inquestionável que esse conhecimento, é inquestionável que essa revisão em Melanie Klein, ela nos permite trabalhar a família através, obviamente, dessas vivências edípicas, mas já desde os primeiros meses de vida, né? Diferenciando aí da perspectiva original freudiana, em que essas relações do sujeito com a mãe e com o objeto parcial são praticamente centrais. Então, também algo que é possível ler, né, nesse processo de revisão das teorias é que essa função paterna presente, ela também está comum, né? Vamos falar, tem todas as crianças, tem essa figura paterna, então eu gosto muito de trabalhar esses substitutos parentais ou substituto do pai, mas elas estão presentes ali desde os primeiros meses, na relação mãe-filho, pai-filho, enfim. E isso acaba complementando e ativando essa noção do Édipo, da criança, na teoria kleiniana. É claro que, como Freud, né, eu acho que Melanie Klein faz um contraponto da família com essa coisa da realidade, a família psíquica ou imaginária. Então, uma coisa é a família real, outra coisa é essa família psíquica e imaginária, e ela acaba não trabalhando muito essa noção da família da realidade, ou essa família como postulada lá em Freud, né, da forma como a gente vê ao longo de toda a obra freudiana. E o que Melanie Klein faz, ela se ocupa dessa família, essa família da realidade, portadora fenomenologicamente dos pedidos e demandas familiares, dessas heranças que a gente havia comentado, intergeracionais, transgeracionais, mas ela dá um foco, né? Ela dá uma atenção, ela traz um olhar especial para essa família imaginária, presentificada no complexo de Édipo, principalmente essa família imaginada por esse sujeito ali, desde os primeiros meses de vida. Então, é muito satisfatório essa leitura, é muito satisfatória essa revisão. E eu comentei
um pouco antes sobre as duas posições, a esquizoparanoide, a depressiva, a gente vê que elas são posições importantes que foram muito válidas para essa conceituação teórica, para corroborar toda essa proposta apresentada por Melanie Klein, né? Elas representam momentos diferentes da evolução psíquica da criança, por isso é importante debruçar realmente sobre essa leitura, sobre esse entendimento, que elas podem ser localizadas no tempo, e elas acabam sendo divididas ou subdivididas do estágio, quase como se fosse uma subdivisão do estágio oral. Então, essa posição esquizoparanoide, ela existe aproximadamente do 6º ao 8º mês, e na visão de Melanie Klein, a depressiva se estende até o fim do 1º ano de vida da criança. Então, o que Klein ela vai ressaltar ao longo dessa revisão, que o aparecimento de uma nova posição, ela acaba não suprimindo totalmente a ação dos mecanismos e a operação da posição anterior. E, ao contrário, né, ela acaba parecendo que esse desenvolvimento apresenta quase que uma constante oscilação de uma posição a outra, de acordo com seus movimentos de regressão e progressão. Aí ela também acaba resgatando outros conceitos básicos da metapsicologia freudiana, como a regressão e a fixação, e talvez também a própria noção da progressão que aparece, embora não explicitamente assim, com essas palavras na obra freudiana. Então, essa posição esquizoparanoide, ela tem essa característica de ser uma vivência de um ego, de um objeto cindido, né? Esse objeto bom e objeto mau, ego hedônico e ego desprazeroso, predomínio da introjeção, predomínio da projeção, mecanismos formadores de ego, mas também presentes na maneira com a qual essa criança também acaba relacionando com o mundo, lidando com esse mundo externo, significando as suas relações, esses objetos internos, essa presença comum a todos os seres, a todos os sujeitos, a todos os indivíduos, que são as pulsões de vida e de morte no nosso aparelho psíquico. E esse mundo denominado pelo imaginário, pelas fantasias inconscientes, que entram aí como formadores, não só das gratificações e frustrações externas, mas também como das projeções das pulsões, em que eu projeto essas pulsões, né, e aí tem um pouco a ver com essa pulsão de destruição, de morte, esses comportamentos sádicos, a libido, enfim, tudo isso que a criança também acaba vivendo aí de alguma forma, essa angústia persecutória também em relação a essas relações familiares, essas relações parentais. Então, a Klein, ela traz uma mensagem que a expressão máxima dessa angústia consiste na fantasia do corpo fragmentado. E o que seria essa fantasia? É quando a criança, ela acha que esse seio que pertence a ela, como se fosse uma extensão do seu corpo, ele tivesse sido castrado, ele tivesse sido tirado dela, né? E aí ela sente esse outro quase como se fosse uma outra parte do seu eu, uma outra parte do seu ego. Ela não consegue perceber a mãe como um outro, como um terceiro. Ela percebe a mãe como uma extensão, como um corpo fragmentado. Também é uma noção bem interessante que aparece em torno dessa noção, que vai fundando alguns conceitos e bases que nos dão essa forma, essa visão da família na visão kleiniana. E o que eu observo é que Klein, realmente, ela foi fiel ao conceito de oscilações nas posições depressivas, esquizoparanoide. Ela acaba nos demonstrando, ao mesmo tempo que a criança, ela é capaz de conviver, né, na posição esquizoparanoide, com essa noção da cisão, ela vive um pouco essa angústia persecutória, esse medo da morte, né, essa tendência também de integração e reparação, ela acaba também aparecendo também já nesse período, como parte aí de alguns dos aspectos do ego. Então, praticamente, o que Klein fala de uma forma belíssima é sobre uma síntese de amor e ódio, e quase que uma aproximação dos objetos, esses objetos cindidos, né, em um único objeto, né, tem muito a ver com essa coisa do contato da mãe
com o bebê da amamentação, do amor, do abraço, do seio materno. Então, é muito bonito todo esse trabalho que ela faz em torno dessa teorização. E é claro, né, que ela fala também, a partir daí, essa coisa da criança, que, claro, é comum que a criança ela acaba criando de tempo em tempo uma nova angústia, né, e essa angústia de perda, ela acaba aparecendo com bastante frequência nesse imago, nesse imaginário. Ela acaba também evoluindo na direção da integração, dessa síntese, e esse ego infantil, ele acaba experimentando mais ataques da angústia depressiva, ele se sente, né, ele sente esses ataques, ele sente essa coisa persecutória que causa angústia na criança, né, quase como assim, não, ao te negar o seio, é como se aquilo representasse uma angústia para a criança, né, como se aquilo representasse quase como uma morte. Não estar o tempo todo em contato com o seio materno seria como se estivesse vivendo o medo da perda, da ruptura, da separação, né, da destruição. Então, ela mostra, de alguma forma, que tudo isso vai acabar ocorrendo de modo progressivo, essa unificação da mãe com a criança. Isso também aproxima-se também da posição depressiva, e o que, no fundo, a criança tem medo é praticamente a perda desse objeto de amor. Então, eu vejo que a importância de nós realmente falarmos sobre essas duas posições, né, a esquizoparanoide e a depressiva, é que essas posições, né, ambas elas trazem essa sistematização dos conceitos clenianos. Mas o mais importante para esse nosso momento de revisão, de especialização, de aprofundamento, é pensar a influência, as modificações que esses conceitos significam na teorização do complexo de Édipo e, consequentemente, também nessa acepção de família, nessa noção de família que nós podemos fazer a partir daí. Espero que ambas leituras, tanto em Freud quanto em Klein, possam contribuir para um aprofundamento teórico, para uma busca de aprofundamento a partir dos teóricos e de diversos teóricos dentro da teoria psicanalítica.